nós te amamos, nós honramos a Tua presença neste lugar. Nós não cansamos de dizer o quanto você é honrado, desejado nesse lugar. Então continue falando, no silêncio do ambiente, que haja um grito poderoso no nosso espírito, em nome de Jesus. Aleluia, nós te amamos. Dê a sua melhor salva de palmas a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar. Muito bom estar com vocês. Para quem nos visita, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Nós amamos as suas vidas. E essa é a sua casa, porque é a casa do seu Pai. E é um privilégio para a gente poder cultuar junto. E meu desejo é que a gente continue sendo ministrado, que eu continue sendo ministrado. Porque nada aqui é pela força do homem, pela capacitação do homem, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então, só deixa Ele falar, só deixa Ele fluir de dentro para fora. Se concentre, porque existe uma luta, uma batalha espiritual, e por mais que quando a gente fale de batalha espiritual, a gente use batalha, ainda mais no meio da nossa geração que está acostumada com os games, a gente já pensa numa luta física, um exército contra o outro. De fato isso acontece no reino espiritual, mas ele começa aqui, na nossa mente. Então não deixe ele roubar a sua concentração. Não deixe que uma ida ao banheiro possa roubar uma chave que pode mudar a sua vida hoje. Não deixe que uma conversa paralela possa roubar aquilo que o Espírito Santo tem para você hoje. Não importa o quanto você já ouviu ou o que você ainda não ouviu. Se concentre. Faça igual Davi. Fica quieta, alma. Fica quieta, mente. Agora é hora do Espírito Santo falar. Não é hora do Vitão falar. É hora do Espírito Santo falar. Eu estou aqui apenas para conduzir. Porque eu já ouvi, eu só quero compartilhar. Glória a Deus. Antes eu só queria passar uma direção. Nós viemos de uma conferência incrível de ativação no sobrenatural. E obviamente que os nossos corações, o coração da liderança, dos pastores, fica transbordante em ver vocês fluindo, pessoas sendo ativadas. Isso é lindo. Mas nós também precisamos entender que o Espírito Santo, ele age debaixo de decência e ordem. Então, por mais que você realmente esteja sendo tocado, e às vezes você está ouvindo a voz dele, a gente tem pedido para que você que está nos visitando, ou se você começou a vir com a gente faz um tempo e ainda não participa dos nossos ministérios de intercessão, ministérios proféticos de cura, que você segure aí, tá? Para que você não se empolgue, às vezes queira ministrar em outra vida. Não é que você tem menos autoridade, mas é para evitar. Nós precisamos trabalhar debaixo dessa ordem. E em alguns sábados a gente percebe que as pessoas às vezes se empolgam e que não fazem parte desses ministérios e querem orar, ministrar, e você está sendo repreendido, às vezes exortado, não é por conta da sua pessoa, mas é por conta dessa direção que nós seguimos. Então só segura a emoção. Se você não recebeu nenhuma direção, se você não está com nenhuma função para ministrar, para poder orar com uma pessoa, eu peço que você, por favor, respeite. Eu só estou falando isso para você não se constranger com uma interrupção por uma das nossas equipes de intercessores, porque essa galera está sendo acompanhada, está sendo preparada, está sendo supervisionada, as orelhinhas puxadas, para realmente entregar algo do Espírito e algo que Deus tem para esse lugar, tá bom? Então a gente só fala isso para que depois você não fique constrangido e fala, puxa, olha, que chato, estava orando e me interrompeu, mas não é por conta do que você está fazendo, simplesmente, é por conta da direção. Amém? Vamos para cima agora? É isso. Galera, o tema da mensagem de hoje é um tema bem americanizado, como vocês gostam. Be brave. É um tema que a galera tem falado ultimamente, tem feito camisetas, né? É um tema que inclusive a gente tem nos nossos caixotes aí. Negretão curte, né, Negretão? Você gosta desse termo ou não? Negretão, se pudesse, pichava no peito dele assim, ó. E cara, e é incrível mesmo esse termo, porque o
que isso significa, essa palavra, para quem talvez não tenha contato e não saiba, significa seja corajoso. Be brave é seja corajoso. E realmente é poderoso demais isso. Principalmente falando para uma geração intensa que é a geração dos jovens e adolescentes. E é engraçado que quando a gente olha para o dicionário, para ver a definição de corajoso, fala que é aquele que é desprovido de medo. Talvez você fale, beleza, isso daí parece que é bem lógico, né? Coragem é o oposto de medo. Só que algo que é interessante é nós olharmos para uma geração que deveria ser reconhecida mesmo como uma geração corajosa, intensa, e perceber que, infelizmente, a nossa geração não está sendo be brave, pelo menos em atitudes, pelo menos em posturas. Talvez de frases de Instagram, talvez de frases de efeito, seja um be brave, um corajoso, alguém que quer ser. E óbvio que eu não estou aqui para te desencorajar, muito pelo contrário, eu quero que realmente a gente alcance esse conceito, que é um conceito moderno, mas a gente está olhando para o significado do conceito. Isso se explica mesmo, porque se coragem, ser corajoso, é alguém que é destemido, e se a gente está olhando então uma geração que tem falhado nesse aspecto, é porque o medo está prevalecendo. É porque, infelizmente, o medo está falando mais alto do que a própria coragem que deveria falar. E o objetivo de hoje, que o Espírito Santo colocou no meu coração, é que essa mentira, de que talvez você não seja corajoso, seja tirada de você, e que hoje você saia daqui, alguém que vai declarar, eu sou um brave, um corajoso, eu vou ser be brave. Porque realmente essa geração, a nossa geração de adolescentes e jovens tem que ter essa característica, a característica da coragem. Só que algo que é curioso, ninguém busca ser corajoso. É difícil alguém falar, cara, eu estou trabalhando na minha vida para ser corajoso. Pelo menos eu não consigo imaginar isso. Diferente de quando você vai buscar quebrar uma timidez, então você tem que fazer algumas atitudes para quebrar essa timidez. Agora, ser corajoso é difícil você pensar, o que eu posso fazer para ser corajoso? Talvez você até esteja pensando que existem algumas condições, mas talvez porque o modelo para você ou a definição de coragem seja diferente. Tem gente aqui que fala assim, não, eu sei como alcançar um nível de coragem na minha vida, basta eu enfrentar uma barata. Talvez seja essa a definição. Talvez seja andar num brinquedo radical, olha, eu fui corajoso. Talvez seja andar por um lugar, um bosque, por um monte, que você sabe que tem alguns animais peçonhentos, e orar no monte e não ficar com medo. Talvez isso até seja uma parte, mas eu não quero que seja o conceito que você tenha sobre coragem. Porque não é o conceito que eu tenho de coragem. Por quê? Porque a minha vida é pautada não por aquilo que eu penso, ou por aquilo que eu acho, ou por aquilo que o mundo diz, mas é pautado por aquilo que a palavra de Deus diz. Então ela vai me dar o parâmetro, ela vai me dar o modelo de quem é corajoso e como ser corajoso. Características de alguém corajoso. Só que como eu falei para vocês, eu imagino que coragem não é algo que você busque, mas é algo que seja consequência de outra coisa, de outro algo que você adquiriu. Então nós vamos para esse combustível. Existe algo na nossa vida que eu posso dizer que é a matéria-prima da coragem. É algo que de fato vai nos preencher, nos encher, que vai nos fazer automaticamente ser corajosos. Normalmente a pessoa que é corajosa, ela nem se analisa assim, porque para ela é tão natural, ela não está pensando nisso. Ela na verdade está focada no que nós vamos ver que é o combustível, é a matéria-prima. Interessante que essa matéria-prima que eu vou falar para vocês está na Bíblia. É uma associação que o nosso próprio Deus nos traz na Bíblia. Ele falou isso para mim, ele trouxe essa revelação para mim quando eu estava buscando. Porque eu quis entender, eu falava, Deus, se está faltando coragem no meio da juventude, e óbvio que também falta no meio de todo esse mundo,
Existe alguma coisa que está faltando para que a gente alcance isso. Porque eu pensei, não dá para ter coragem. Coragem é uma consequência de algo que nós temos. E esse algo se chama força. Força. Então nós vamos analisar um pouco essa matéria-prima, porque o título é Seja Corajoso, mas nós vamos olhar para a matéria-prima para alcançar isso, alcançar essa condição. E como que eu cheguei nessa conclusão? Quando o Espírito Santo foi me levando alguns textos e me mostrando que todas as vezes, ou na maioria das vezes, que vem a palavra coragem na Bíblia, vem a matéria-prima antes. Eu vou mostrar para vocês, para que não seja a minha palavra, mas seja a palavra de Deus, que essa é a palavra verdadeira. Versículos que você já até leu alguma vez na vida, ou com certeza vai ler. Josué 1,6. Deus fala para Josué: seja forte e corajoso. Deus não fala para Josué, seja corajoso, ou simplesmente seja forte. Seja forte, porque você vai ser corajoso. E aí ele continua falando, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi. Ele repete, Deus repete essas expressões, seja forte e be brave, nos versículos 7 e 9. Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos. Mais uma vez, os dois elementos caminhando de mãos dadas. A força produzindo coragem. E aí olha só que legal, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles. Deus estava falando sobre o aspecto de batalha. E aí a gente tem mais versículos, 1 Crônicas 28:20. Seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo, não desanime. Olha quantas vezes Deus está colocando essas palavras associadas. E entenda uma coisa, a Bíblia não é algo aleatório, é algo intencional. Se está ali repetidas vezes é porque é algo relevante. Isso é uma linguagem. Nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita por homens, inspirados pelo Espírito Santo. E esses homens tinham linguagem, tinham cultura. Então nós temos o Antigo Testamento escrito em hebraico, nós temos o Novo Testamento escrito em grego e um pouco de aramaico. Então, na linguagem do hebraico, quando você quer trazer importância para algo, você escreve mais de uma vez. Quando você quer trazer intimidade, você fala mais de uma vez. Deus, quando chama Samuel, ele fala quantas vezes? Samuel, Samuel. Intimidade. Quando Deus ia falar para o povo, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, falava umas 10 vezes para trazer importância. Então, se essas palavras estão sendo apresentadas várias vezes e associadas, é porque tem uma relevância, tem um mistério nisso. Deus poderia colocar, seja forte, ou seja corajoso. Mas ele fala, não, seja forte e corajoso. Salmos 27:14. Esperem no Senhor. Seja forte, coragem, esperem no Senhor. Salmos 31:24. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. 1 Coríntios, vamos falar do Novo Testamento, 16:13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. E teria outros versículos. Então Deus está nos dizendo que quando nós buscamos ser fortes, consequentemente nós carregamos a coragem, porque são elementos inseparáveis. Você nunca vai ver alguém forte que é medroso, e você nunca vai ver alguém que é medroso e é forte. Beleza, agora que eu consegui convencer vocês e mostrar na Bíblia que para ser corajoso nós precisamos buscar ter uma força, ser fortes, porque os dois estão associados, um é matéria-prima para que o outro seja alcançado. Vocês vão me falar, beleza, mas o que é essa força? Como adquirir essa força? Força física? Força mental? Que é isso?
O que é essa força? Quem são esses homens fortes? Como que eu posso ser forte para que eu seja corajoso, para que eu viva uma vida be brave? E a resposta está num dos textos mais lindos sobre a juventude. Um dos textos que a gente sempre lê. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 14. João está dizendo nessa carta: jovens, galera DIP, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes. Repita, porque nós somos fortes. Beleza. E aqui vem o segredo. Por que João estava declarando como um condutor da palavra que nós somos fortes, que os jovens, a juventude é forte? Porque a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Esse é o segredo. Essa é a fonte da nossa força. É ter a palavra de Deus permanecida, praticada, cravada nos nossos corações. É óbvio que Deus não falaria para uma juventude que a força seria algo físico, porque a tendência é quando você vai se desenvolvendo, seus músculos vão crescendo. Então, normalmente um adolescente com 15 anos não vai ser mais forte do que um cara com 20 anos que está fazendo exercícios. Mas a nossa juventude vai ser be brave, corajosa, porque a nossa força vem pelo exercício da palavra, pela prática da palavra, por nós termos a palavra de Deus cravada em nós, por nós termos a cultura do reino cravada em nós, por nós sabemos o que nós fazemos, nós sabemos o que está disponível. Então, o segredo é se alimentar daquilo que traz força. A força vem justamente por essa vida. E por isso que eu acho lindo, quando nós olhamos para alguns exemplos de pessoas que foram fortes nessa força, que eles eram apaixonados pela palavra. Davi. Talvez Davi aqui a gente possa... Alguém considera Davi um homem forte? Nesse parâmetro de força? Poucas pessoas acreditam e concordam que Davi é forte. Só isso, gente. Quem acha que Davi é forte, ou pelo menos pelo que você lê, você não conheceu, e acredita que ele é forte? Então vamos ver por que ele é forte. Quando ele começa a escrever o Salmo 1, e ele começa a dizer lá: nossa, bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Aí vem o segredo de quem é be brave. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então é um cara que tinha prazer na lei, é um cara que meditava na lei, é um cara que buscava isso. E não é por acaso que aos 15 anos, quando diante de um povo inteiro, não se achou ninguém para enfrentar gigantes, para enfrentar um homem chamado Golias, um filisteu, alguém que não estava debaixo da palavra, alguém que não estava debaixo do reino. E esse menino, esse jovem que era franzino, que não conseguiu carregar a armadura de Saul, de tão pesada, alguém que não tinha força física alguma, mas alguém que estava buscando na fonte correta, que tinha prazer na lei do Senhor e sabia quem é esse incircunciso, que ousa se levantar contra o Deus de Israel. E aí ele vai na fonte, ele estava meditando na palavra, ele sabia do que ele tinha disponível, e é por isso que ele venceu o gigante. Ele não venceu o gigante porque ele era bom de mira, ele venceu o gigante porque ele era apaixonado pela presença e era apaixonado pela palavra de Deus. Ele sabia o que estava disponível, ele sabia o que era ser forte, e por isso ele era corajoso. Então esse é o aspecto, esse é o coração da coisa. Leiam a Bíblia, meditem na Bíblia. Meditar é diferente de ler. Eu posso olhar rapidão para a blusa do Rigo e falar Paris. Beleza, eu li Paris. Mas eu posso parar e olhar e falar, cara, Paris, nossa,
tem aquela Torre Eiffel, coisa linda. Paris tem um time super top, agora o Messi acabou de ir pro PSG. Então assim, eu estou meditando nisso. Então quando a gente olha para a palavra de Deus, eu gosto de falar para os jovens, para os meus discípulos, cara, faz o oposto. Não leia a Bíblia, deixa a Bíblia te ler. Deixa ela ler você. Entra na história, começa a meditar, começa a olhar para os detalhes. Deixa o professor, deixa aquele que escreveu, que está em você, está com você, te explicar. Pergunta para o Espírito Santo, cara, como que é possível isso? Olha só que coisa doida, olha Davi, olha Samuel, olha Moisés. Cara, Moisés entrou na sua presença e a glória ficou na pele dele, que doideira. Peraí, como que é isso? Eu quero viver isso. Isso vai empoderando a gente com o poder que vem do alto. Porque ser forte não é não ter fraqueza, mas é quando você enfrenta a fraqueza, cara, eu sou apaixonado pela palavra de Deus e ela me dá a solução para isso. Eu vou lá e abro em Romanos 8:26 e eu leio que o Espírito Santo me auxilia na minha fraqueza. Uau, então eu não preciso ter medo, eu não preciso ficar com insegurança, porque Ele vai me auxiliar na fraqueza. Então eu vou vencer. É quando eu começo a enfrentar uma situação difícil e falo, cara, eu estou sofrendo de ansiedade. Mas aí você vai lá, peraí, eu tenho a fonte da minha força. Não andei ansiosos por coisa alguma. Deus falando, não fique ansioso, filho, filha, porque eu tenho cuidado de você. Lance sobre mim a sua ansiedade, lance sobre mim. Olha, carrega o meu fardo e o meu jugo porque eles são leves. Dê o seu pesado para mim. Você não está anulando a sua fraqueza, mas você está entendendo que ela não vai te dominar, o medo não vai te parar, porque a palavra de Deus, aquilo que é a fonte da nossa força, vai nos impulsionar. É o que Davi fazia, porque você vai olhar para Davi e vai falar, cara, ele era forte. Mas será que ele tinha medo? Se você começar a olhar, fala aí, Éfer, será que Davi tinha medo? Não tinha medo? Certeza que não tinha medo? Eu acho que ele não tinha medo depois que ele era empoderado pelo Espírito, mas chegava uns momentos que ele mandava, né? Por que está batido, ó alma? Dava um nele assim. Por que você está batido, ó minha alma? Deus, não tampe os seus ouvidos para o meu clamor. Deus, os meus inimigos me cercaram. Deus, eleva meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? Deus, eu estou com medo. E aí, ele falava, peraí. Forte não é quem tem medo. Mas peraí, eu não vou deixar que isso me domine. Aí ele continuava. Se a gente olhar os salmos de Davi, sempre começava com um grito de alma. Só que ele sabia que não era a alma que dominava ele. Ele sabia que não era a fraqueza que dominava ele. E não tinha problema ter a fraqueza. O problema é quando ela dominava ele. Aí o que ele fazia? Ei, para, cala a boca, fica quieta, alma. Por que você está agitada aqui dentro? Espere em Deus, pois ainda me alegrarei na presença dEle. Eu olho para o alto e eu sei que o meu socorro vem do alto. Então ele começava a ir na fonte. Ele começava a se encher da força que vem do alto. E aí ele vencia. Então não tem problema se você entrou aqui hoje com medo. Saia daqui com o Espírito afastando esse medo e dominando a sua vida. Saia daqui com o Espírito Santo tirando os pensamentos negativos. Saia daqui com a paz de Deus que excede o entendimento humano. Davi sempre reconhecia porque ele era homem. Nós somos homens carnais. Nós temos uma alma, nós temos um sentimento, nós temos hormônios, nós temos um sangue que corre, bombeia, nós temos fome, sede, coisas naturais. Mas isso não nos domina. É o Espírito Santo que nos domina, é Ele que nos dirige, é Ele que conduz os nossos passos. É Ele. Então o segredo é, seja forte, mas na força do Senhor. Pode ter medo, mas não deixe Ele te dominar. Chama o Espírito Santo para fazer você vencer isso. Cara, mas Vitão, você não sabe, está tão difícil. Cara, minha casa está virada de cabeça para baixo. Está começando inclusive faltar coisas básicas. Meu pai perdeu o emprego. Está difícil, eu acho que a gente vai ter que sair de casa, não está dando para pagar o aluguel, a gente vai ser despejado, eu estou com medo, está até começando a querer faltar o alimento.
isso é normal, isso é o que a alma vai gritar. E aí você vai se lembrar dessa palavra: peraí, a minha força vem do Senhor, a minha força vem do combustível, da palavra, e deixa eu ver o que a palavra me diz. E aí você olha lá, na palavra de Deus, dizendo que eu bem sei os planos que eu tenho a seu respeito, Pedro, planos de paz, planos de te dar esperança, planos de te garantir o futuro. Eu vou lá na palavra e eu olho que creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Eu vou lá na palavra de Deus, nesse próprio Salmo 1, e eu vejo que aqueles que meditam no Senhor, que têm prazer na lei do Senhor, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Ou seja, será uma árvore que vai ser alimentada todo o tempo, vai dar fruto, vai frutificar. Eu começo a olhar várias outras promessas de Deus para a minha vida. E aí o que acontece? Esse grito de alma, esse desespero de alma começa a se calar. E aí começa a força do Senhor tomar conta. E aí eu me torno um corajoso, um be brave. Porque o corajoso é aquele que se empodera da força do Senhor. Não é aquele que luta com a força do braço. É aquele que fala: Espírito Santo, vem e me possua, para que a sua força seja o meu combustível. É aquele que declara: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Não é a alegria ou a tristeza da circunstância, mas é a alegria do Senhor que é a minha força. E Deus não fica triste, porque Ele nem conhece isso. Deus é amor, Deus é paz, Deus é alegria. E Ele compartilha isso com você porque Ele habita em você. Todas as características, todos os atributos de Deus estão em você. Basta você cavar e silenciar a alma e deixar isso fluir através de você. É isso que nós precisamos para ser essa geração forte. Porque se nós somos fortes, porque é promessa. Olha aqui a palavra, a própria palavra garantindo. Nós cantamos: Senhor, vem como prometeste, Senhor, faça como prometeste. Tem uma promessa aqui. É Deus falando, aquele que nos criou falando: vocês são fortes. Porque a palavra permanece em vocês. Porque a minha palavra, a minha verdade permanece em vocês. Então quando vier a situação difícil, o medo, não é ele que vai te governar, mas a minha palavra vai te dar o norte. A minha palavra vai falar para você onde você pode ir, o que você pode conquistar. É a palavra de Deus que garante que num ungido de Deus, em uma pessoa que é ungida pelo Espírito de Deus, o maligno não toca. É a palavra de Deus que fala que 1000 pode cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. É a palavra de Deus. Toma isso como força na sua vida e por isso você precisa meditar. Medite na palavra. É muito importante você ler livros, porque esses livros são inspirados na palavra. Mas ela não substitui. Ela não pode ser substituída, ela tem que ser o alimento principal. É aquele alimento vital. Porque quando você estiver em confusão, você sabe o que está dentro de você, porque a palavra já plantou aqui, já foi semeado aqui. A Bíblia mesmo fala que as pessoas, elas pecam, elas perecem, elas sofrem por falta de conhecimento. Então às vezes as pessoas que estão passando por doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, é porque falta só ela chegar na palavra e tomar posse. Não estou dizendo que ela não possa passar por um tratamento, mas ela precisa saber que essa é a verdade de Deus e a gente precisa saber que isso está disponível. A depressão nada mais é do que quando a alma se entristece tanto, fica tão aflita que ela não vê mais esperança, então ela se definha, ela se tranca e fala: já era, melhor parar. Quando a gente começa a ir para a palavra de Deus, a gente vê tantas promessas, uma vida eterna. A gente começa a olhar para um Deus que tem planos maravilhosos para nós. Eu acho lindo que quando nós começamos a meditar na palavra e começamos a ser fortes, algumas coisas mudam em nós, algumas prioridades mudam em nós. Nós começamos a priorizar tanto o relacionamento com o Espírito Santo, que, cara, a gente começa a abrir mão de coisas que normalmente a gente não abria mão. A gente pega a nossa honra, a nossa vergonha e joga fora.
E quando a gente fala que muitas vezes quando nós estamos aconselhando vocês, nós somos ministrados também, eu aprendo quando estou aconselhando. Esses dias eu fui aconselhar um jovem. Esse jovem me ensinou sobre força, sobre essa força. Porque ele começou a falar sobre alguns problemas que ele tinha. Alguns problemas para vencer determinado vício, determinado pecado. E ele começou a falar assim, que chegou um momento que ele falou: basta, eu não sou escravo disso. Jesus me libertou e eu preciso vencer isso. E uma das formas que a própria palavra diz, ele lembrou da palavra. Ele foi lá e buscou força na palavra. Que confessar um pecado para alguém de confiança gera cura. E ele falou assim: cara, então eu preciso abrir para alguém para gerar cura. Eu sei que eu fui perdoado, mas a cura vai me tirar de perto disso. E ele, cara, não teve vergonha de abrir o pecado para os seus pais. Ele falou assim: as primeiras pessoas que eu vou confessar são para os meus pais, porque eu sei que isso vai me ajudar no processo. E ele falou: depois eu confiei para a minha liderança, para que você me ajude nisso. Cara, se isso daí não é um cara forte, esse é o padrão da força. Alguém que fala assim: cara, não importa a minha vergonha, não importa, eu não vou deixar nada escondido, porque eu sei que eu estou confessando para ser curado. Eu estou colocando algo que é uma fraqueza, porque eu não quero mais isso. Forte não é o cara que esconde e põe uma aparência de que está santo, bonito, alguém que não tem problemas na alma, não. Fraqueza é exposta para ser curada. Eu fui muito impactado com isso. E aí eu fui, esses dias, no barbeiro, e na última vez que eu tinha ido lá nesse barbeiro, Deus me entregou uma palavra muito forte para ele. Deus me trouxe uma palavra de conhecimento a respeito de um irmão dele. Eu nem conhecia, nem sabia que ele tinha irmão, mas eu arrisquei. Cheguei para ele e falei: cara, você pode vir aqui fora rapidinho? Porque era algo bem íntimo, não ia falar no meio. E ele tinha acabado de atender um cliente, não estava atendendo. Aí ele saiu. Eu falei: cara, eu preciso falar algo que está queimando aqui dentro. Algo que o Espírito veio me falando desde quando eu vim para cá. Eu não sei se você tem algum problema com um irmão seu, mas eu sinto que é algo que machuca muito você e machuca mais ainda ele. E eu sinto que essa mágoa está criando um bloqueio entre vocês. Só que o seu irmão, eu sinto que ele não tem uma experiência com Jesus ainda. E você tem. Então hoje, se a vida de vocês fosse recolhida, você ia para o céu e ele ia para o inferno. Então você hoje está na posição favorável. Você hoje é o portador da verdade. Hoje você tem a força que ele ainda não tem. Eu sinto de falar para você, ir até seu irmão e liberar perdão na vida dele por algo que ele fez para você. Vai lá, libera perdão na vida dele, diz o quanto ele te ama, e não independentemente do que ele fez. Terminei de falar isso, ele ficou meio assustado. Ele falou: cara, eu vou fazer isso amanhã, porque isso nem minha esposa sabe, isso nem meus filhos sabem. Eles não sabem a mágoa e a dor que eu tenho em relação ao meu irmão. Eles conhecem, obviamente, o meu irmão. E eu já estou um tempão sem falar com ele, mas eu não falo a verdade. Mas Deus estava me falando esses dias, e eu não tinha coragem. Eu não estava conseguindo, mas depois disso, cara, eu me enchi de fé, porque Deus olhou para o meu coração. Ele viu o que eu estava querendo fazer, e Ele me deu a direção, e eu vou cumprir. Eu vou fazer isso, vai ser difícil, mas depois dessa eu sei que Ele vai estar comigo. Eu falei: com certeza. Ele trouxe isso para gerar cura em você e muito mais no seu irmão. Aí eu voltei essa semana, e eu estava lá, tinha até me esquecido. Aí ele sentou do meu lado assim, pegou o celular: lembra da palavra? Eu falei: claro, agora eu lembro. Olha aqui, ele mostrou uma foto do irmão dele sentado, e ele cortando o cabelo do irmão dele. Ele começou a falar: o meu irmão está cego dos 2 olhos, está com um nível de diabetes muito alto. Ele já tentou se matar várias vezes, mas na verdade ele nem consegue. E eu tinha me afastado dele mesmo, porque ele machucou muito minha mãe. Ele é um cara que teve problemas com drogas, foi preso, só machucou a família. Então eu me afastei. Eu já falei para ele: cara, morre, você fica dando trabalho pra gente. Só que quando eu fui lá e nós tivemos esse momento, eu liberei perdão na vida dele.
Comecei a falar que eu amava ele. Comecei a falar que Deus tinha planos de paz para a vida dele, de transformação, de salvação. Ele olhou para mim e falou: meu irmão, eu não consigo mais nem mexer no celular porque eu estou cego. Eu não consigo fazer nem andar direito porque minhas pernas estão fracas. Eu estava orando, estava falando com Deus todos os dias, pedindo para você vir aqui. Eu estava pedindo: Deus, envia meu irmão aqui. Eu preciso de uma palavra, de alguma coisa, mas eu não consigo ligar para ele, então faz você. E quando eu liberei essa palavra para ele, essa palavra profética, ele tomou coragem, ele foi lá, ele fez isso, o irmão dele liberou perdão, recebeu perdão. Eles se amaram, ele fez uma oração com o irmão dele de reconciliação, entregou a vida para Jesus, orou para o irmão dele, profetizou na vida do irmão dele, cortou o cabelo do irmão dele. E 2 dias depois, era um cara que estava destruído. Tinha há um tempo passado por um divórcio, estava divorciado. O irmão dele liga para ele falando: cara, minha ex-mulher me ligou falando para eu voltar para casa. Falando para eu voltar para casa que ela quer cuidar de mim. E para mim esse cara, esse barbeiro, foi forte porque ele teve que abrir mão do orgulho dele. Teve que jogar no lixo, porque ele falou: cara, não importa, o que importa é ser obediente à palavra. E a palavra de Deus fala que no perfeito amor não há isso. Eu não posso ser apenas ouvinte, mas eu tenho que ser praticante. E é isso que eu quero inspirar no seu coração. O louvor pode subir. Tudo isso que foi falado, esses testemunhos, é para que realmente gere essa fé no seu coração. Hoje é o dia de você declarar diante de Deus que você quer ser forte, você quer ser corajoso, mas não com base no padrão do mundo, com base na força do mundo, na coragem do mundo, mas com base na palavra de Deus, porque é isso que te faz forte. Que você realmente não tenha vergonha de expor as suas fraquezas para Ele, porque Ele te auxilia. Para Ele te curar, Ele precisa ter acesso a isso. Para Ele te libertar, você precisa abrir mão disso e pedir. Parece que é muito simples mesmo, mas com Ele é assim. Isso é o mistério da graça, o escândalo da graça, do favor imerecido. É fazer ou receber sem ter merecido. É por simplesmente crer. Eu queria que você tomasse posse disso nesse momento. Não se preocupe. Não limite o Espírito Santo. Talvez você não receba uma oração por uma pessoa, até porque essa pessoa só está conduzindo algo, não está fazendo nada. Então você vai ser tocado e pode ser tocado sem ter mãos físicas, porque o Espírito Santo te toca. Eu queria que você se abrisse, que você se entregasse a Ele neste momento. Se coloque de pé nesse momento. Em Zacarias 4:6, o profeta recebe uma direção de Deus. O profeta precisava dar uma direção para um rei que estava prestes a entrar numa batalha muito grande. E eu quero que você neste momento pense: qual que é a batalha que você vai enfrentar hoje, ou que você está enfrentando hoje? O que está gerando medo em você? O que está gerando insegurança em você? O que está roubando a sua vontade de viver? O que está fazendo você desistir dos seus sonhos? O que está fazendo você sentir dor? É você e Ele. É você e Ele, é você e aquele que te conhece muito mais do que você mesmo. É você e aquele que te chama pelo nome. Ele não te chama nem pelo apelido, Ele te chama pelo nome, nome completo. É aquele que sabe seu RG. É aquele que sabe quantos minutos de vida você tem até hoje. É aquele que sabe
Quantas batidas por minuto seu coração está pulsando agora? É aquele que te sonda no mais profundo dos seus sentimentos. E quando o profeta está recebendo a palavra para dar direção para um rei que ia entrar numa batalha, então você está entrando numa batalha agora contra a sua alma, contra a sua mente, contra a incredulidade, contra a sua razão. E aí Deus dá uma direção para esse profeta. Fala para o rei que essa batalha vai ser vencida de uma forma diferente. Ele fala assim: Zacarias, não vai ser por força e nem por violência, não vai ser por capacidade humana, não vai ser por recursos humanos, não vai ser por força bélica, não vai ser por armas, não vai ser por espadas, mas vai ser pelo meu Espírito, vai ser pelo meu poder, que inclusive se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então que neste momento você se rasgue, se derrame na presença dEle, fale com Ele.